Boa noite. Sejam bem-vindos. Meu nome é Johnny Wood e serei o mediador de hoje. Sou aluno do segundo semestre de Medicina da Faculdade ASE de Jacobina. E, em nome da turma Med 5, venho com grande prazer iniciar o quinto e último dia da primeira jornada de saúde sexual e ciclo gravídeo, que é um projeto idealizado pela turma e mediado pelo mestre Marcos Passos. Em primeiro lugar, queremos agradecer à Faculdade AGE de Jacobina. Hoje, convidamos a médica especialista Silmara Melo Nunes de Souza Pereira para falar sobre interpretação básica de USG. Silmara Melo é graduada em Medicina pela Escola Baiana de Medicina e Saúde Pública, possui residência médica em Ginecologia e Obstetrícia pelo Instituto de Perinatologia da Bahia, possui também título de especialista em ginecologia, obstetrícia e USG pela Febrasgo, pós-graduada em patologia do trato genital inferior pela UFPA, pós-graduada em videoesteroscopia diagnóstica e cirúrgica pela Feluma, pós-graduada em ultrassonografia em ginecologia e obstetrícia pela Caliper Escola de Imagem. Seja bem-vinda, Silmara, sinta-se à vontade. Qualquer coisa que precisar, estamos aqui. Eu irei desligar minha câmera, qualquer coisa é só chamar. Olá, boa noite a todos. Eu queria agradecer o convite da turma Med 5 da AGES para falar um pouquinho sobre o meu dia a dia de ultrassonografia. E é o que eu vou tentar passar para vocês que estão iniciando essa jornada, né, no curso médico. E para que vocês entendam, apesar de ser um pouquinho chato, muito específico ver imagens de ultrassom, eu quero que vocês entendam o porquê da importância da ultrassom na ginecologia obstetrícia, e eu vou tentar, junto com as imagens, mostrar isso para vocês, tá bom? A gente vai começar, deixa eu só... Isso, consegui. Vamos lá. Podemos começar? Então, eu sou Silmara, sou médica, ginecologista, obstetra, hoje muito mais ginecologista e ultrassonografista. E durante 10 anos eu fiz muita obstetrícia, mas hoje eu faço mais ultrassonografia e ginecologia. E me apaixonei pela ultrassonografia, comecei a ter contato com a ultrassonografia quando eu ainda estava na residência médica, há 15 anos atrás. Mas há mais ou menos 6 anos eu comecei realmente a me envolver na ultrassonografia e me apaixonei por ela. E vocês vão ver o porquê de eu ter me apaixonado, porque é uma ferramenta que ajuda muito o ginecologista e o obstetra. Ok? Vamos lá. Para falar um pouquinho da história da ultrassom, para que vocês entendam como a gente chegou onde a gente está hoje, em 1794, Lázaro Spallanzani, ele demonstrou que morcegos se orientavam mais pela audição do que pela visão na ultrassonografia. E aí vocês vão entender o porquê disso, por que a ultrassonografia tem a ver com isso, quando eu falar um pouquinho mais pela frente. Por que os morcegos são importantes? Por que essa percepção de que os morcegos se orientavam muito mais pelo que eles ouviam do que pelo que eles viam, que é o mecanismo da ultrassonografia, porque os morcegos eles têm uma capacidade de audição diferente da nossa. Em 1880, Jacques e Pierre Curie demonstraram características físicas de alguns cristais. Então, eles viram que alguns cristais tinham um efeito chamado efeito piezoelétrico. E esse efeito piezoelétrico, ele é o efeito que faz com que a gente consiga, no transdutor da ultrassom, fazer com que você tenha as ondas sonoras que eu vou explicar para vocês, para que a gente tenha a imagem para a gente poder ver. E aí, quando houve a Primeira e a Segunda Guerra Mundial, principalmente a Segunda Guerra Mundial, o ultrassom ele foi muito utilizado para esses objetivos militares e industriais. E aí, depois da Segunda Guerra, como foi impulsionado esse estudo da ultrassonografia, houve a aplicação médica da ultrassonografia. Então, em 1950, foi feita a primeira imagem seccional do corpo, ou seja, alguma imagem de um órgão feita por um aparelho de ultrassom. Em 1971,
foram demonstrados os tons de cinza que fazem com que a gente consiga visualizar as estruturas. A ultrassom é uma coisa nova. Eu tenho 43 anos e nasci em 1977, quando eu fiz minha residência. Então, a ultrassonografia na Bahia, por exemplo, o primeiro aparelho de ultrassonografia que chegou na Bahia, chegou em 1977, há 43 anos, e a gente só conseguia, pelo que meu professor me contava, a gente só conseguia ver imagens muito pouco nítidas e pouco se ouvia, inclusive, o coração. E na década de 80 e 90, ou seja, agora, há 20, 30 anos, foi que houve um verdadeiro desenvolvimento da ultrassonografia, tecnologicamente falando, que vocês vão ver agora como a gente vê tanta coisa. O que é ultrassom? Ultrassom são ondas sonoras, na verdade são ondas mecânicas, e ondas mecânicas têm vários tipos, entre elas o tipo sonoro. São ondas sonoras longitudinais, com frequências acima do limite audível do ser humano, que é a frequência audível do morcego, que se propagam em sólidos, líquidos e gases. Essas ondas ultrassônicas, elas são geradas pelos transdutores, que é o que eu falei, que é aquele aparelhinho que a gente coloca na pessoa, no paciente, construídos a partir dos materiais piezoelétricos. Então, a junção das ondas que esses materiais jogam dentro do transdutor para o corpo do paciente é que faz com que a gente consiga a imagem ultrassonográfica. Essas ondas, elas sofrem reflexão, refração e absorção e atenuação, que são mecanismos físicos das ondas. E isso faz com que haja uma mudança de impedância, dependendo de cada meio, se é osso, se é líquido, se é um tecido mole, se é um músculo. E essa diferença de impedância dos meios é que cria justamente as imagens. Os cinzas, eles vão se formando de acordo com a impedância de cada meio. Então, um meio que é, por exemplo, um osso, onde o som passa muito rápido, ele fica muito branco. Um meio onde é líquido, onde o som passa muito pouco, ele fica muito preto. Então, isso vai definindo as estruturas que a gente vai estudar na ultrassonografia. Ela é um dos métodos diagnósticos por imagem mais versáteis que existem hoje, apesar de novo. É uma aplicação relativamente simples a aplicação. O aprendizado é outra coisa, a gente vai conversar aqui. Tem um excelente custo-benefício. É um método não invasivo ou minimamente invasivo. O máximo que você tem de invasão na ultrassonografia seria na ultrassonografia transretal ou transvaginal, onde você acessa, na verdade, um orifício natural do nosso corpo. Então, não tem grandes chances de infecção, absolutamente nenhuma. As imagens, elas podem ser obtidas em qualquer orientação espacial, então você consegue ver o órgão como um todo. A ausência de efeitos nocivos significativos, mas a ultrassom é extremamente utilizada em obstetrícia, porque você não tem radiação ionizante na mãe, nem no feto. Permite o estudo não invasivo da hemodinâmica corporal através do efeito Doppler. O Doppler foi uma ferramenta que a gente tem hoje na ultrassom que veio melhorar demais o diagnóstico, porque o Doppler, ele estuda a velocidade que o sangue passa no vaso. E essa velocidade que o sangue passa no vaso diz para a gente sobre a hemodinâmica daquele vaso e diz para a gente sobre a característica daquele vaso. E em obstetrícia, vocês vão ver que o Doppler ele é fundamental para a avaliação de vitalidade fetal. Fora isso, a gente tem também as imagens em tempo real, permitindo o estudo do movimento das estruturas corporais. Tanto que no feto a gente consegue, inclusive, avaliar, além da vitalidade pelo Doppler, a vitalidade pelo movimento, pela respiração, por tudo que o feto vai mostrar de forma dinâmica para a gente. Como é que você consegue atuar em ultrassom em ginecologia e obstetrícia e os meios, como você consegue fazer isso? Para que vocês entendam, já que vocês estão no início desse curso. A gente consegue atuar em ginecologia e obstetrícia especificamente como propedêutica armada no consultório do ginecologista obstetra, por exemplo, um ginecologista obstetra que não quer laudar, mas quer ter um plus no seu atendimento e na sua orientação diagnóstica, então ele pode utilizar a ultrassom para isso. Para isso ele não precisa ter um grande conhecimento de ultrassonografia, mas ele precisa ter uma noção básica. Com a noção básica ele consegue uma série de informações. Como subespecialidade para o ginecologista obstetra, que é o que eu sou hoje,
Eu sou ginecologista, obstetra e sou subespecialista em patologia do trato genital inferior e ultrassonografia em ginecologia obstetrícia. Então, eu trabalho como ginecologista e trabalho como ultrassonografista também. Eu trabalho para as minhas pacientes e trabalho para as pacientes dos colegas. Você pode também fazer uma outra subespecialidade chamada medicina fetal, onde você entende o feto como paciente, você vai agir no feto, dependendo das doenças que ele possa apresentar, e isso é imprescindível, ultrassonografia, não existe medicina fetal sem ultrassonografia. E como médico especialista em ultrassonografia geral, ginecológica e obstétrica, o médico quer fazer só ultrassonografia e ele se especializa nessa área. Como é que você consegue chegar a essa especialização, seja ela de que forma que você queira, ou como ginecologista ou como generalista? Você pode fazer uma residência médica em ultrassonografia, quando você termina a faculdade. Você pode fazer uma residência médica em radiologia e focar mais, se pós-graduar a mais em ultrassonografia, porque na radiologia você vai estudar toda a gama da parte de imagem, tomografia, ressonância, e também a ultrassonografia, que seria, ou como subespecialidade para médicos, que é o meu caso, onde você pode fazer uma pós-graduação em ultrassonografia. O que é que eu gostaria de chamar muito a atenção para vocês? Quem está fazendo medicina e vai terminar de fazer e quer se especializar, não vá para ultrassonografia, não vá para pós-graduação direta em ultrassom. Por quê? Para que você faça uma imagem bem feita e para que você tenha um entendimento da imagem que você está fazendo, você tem que conhecer a clínica do corpo, você tem que conhecer toda a fisiopatologia do corpo. Então, para que você faça uma pós-graduação em ultrassonografia, seria interessante que antes você tivesse uma noção boa e um estudo bom da fisiopatologia do que você vai estudar, que é o meu caso. Por exemplo, eu fiz ginecologia obstetrícia, eu tenho noção total, absoluta e completa de tudo da minha área, da minha especialidade, e resolvi trabalhar como subespecialidade na ultrassom da minha área, que é isso que eu coloco para vocês. É para médicos que já possuam know-how na especialidade, ou seja, que já possuam conhecimento na especialidade. Por exemplo, um cirurgião vascular que quer fazer Doppler, arterial e venoso, ele vai fazer uma pós-graduação em ultrassonografia nessa área. Um cardiologista que quer fazer ecocardio, que quer fazer outros exames relacionados com ultrassom, ele vai fazer uma pós-graduação depois da residência dele. Então, essas são as formas de você conseguir ser ultrassonografista. A aplicabilidade da ultrassonografia, primeiro em ginecologia. Eu digo que não dá para ser ginecologista e obstetra sem ultrassonografia mais. Não, a gente não vê mais essa possibilidade na vida da gente. Porque a ultrassonografia, ela diagnostica muito das doenças ginecológicas. Então, ela dá diagnóstico de patologias uterinas, ela dá diagnóstico de patologias ovarianas, as patologias uterinas. O que é que a gente vê? Mioma, pólipo, vários tipos de miomas, a gente vai ver isso aqui. Diagnóstico de patologias ovarianas, cistos, tumores, síndrome de ovário policístico, tudo isso que a gente pode ver também. Avaliação de trompas, espera que eu estou riscando aqui, vamos para o spotlight, isso. Avaliação de trompas. Quando é que a gente avalia as trompas na ultrassonografia? Quando elas estão alteradas. A gente não consegue ver as trompas se elas estiverem normais. As trompas não são visualizadas ao ultrassom quando elas estão normais. Mas quando elas estão com algum conteúdo dentro delas, seja ele líquido, pus ou sangue, a gente consegue avaliar na ultrassom. Um grande avanço de ultrassonografia que a gente teve nos últimos 6 a 8 anos foi endometriose. Foi criado um estudo de ultrassonografia com preparo intestinal para avaliação única e exclusiva de endometriose. E a gente consegue ter o padrão e, às vezes, até melhor percepção do que uma ressonância magnética para paciente que tem endometriose. Então, essa é uma ultrassom muito específica, que precisa de uma curva de aprendizado muito longa. E, assim, por exemplo, eu indico em Salvador 2 profissionais. Então, dentro da Bahia, a gente tem 2 profissionais que são qualificados para fazer esse exame. É um exame muito difícil, não é nem difícil, é um exame que precisa de uma curva de aprendizado muito longa e precisa de um preparo intestinal para que seja feito. A ultrassonografia em fertilidade, não existe fazer tratamento de infertilidade, muito menos fertilização in vitro sem ultrassonografia. Avaliação de puberdade precoce e avaliação das malformações milerianas. Eu não sei se vocês sabem,
Mas a malformação mülleriana, eu vou mostrar aqui a imagem para vocês, é quando a mulher nasce com essa malformação, onde o útero ele pode ser septado, bicorno ou de Delfo. Eu vou mostrar a vocês isso um pouquinho mais para frente, certo? Deixa eu tirar isso aqui. Na obstetrícia, a aplicabilidade é total. Eu acho que não existe nenhum obstetra hoje que se imagine fazer um pré-natal sem uma ultrassonografia. Então, ela é uma ferramenta fundamental no pré-natal. Primeiro, na datação da gestação. Se vocês forem olhar, quando vocês começarem a trabalhar, não sei se vocês já estão indo para posto de saúde, mas quando vocês vão e vocês pegam uma paciente grávida, vocês perguntam a elas, quando foi a última menstruação? Quase nunca elas sabem dizer, principalmente no país da gente. As mulheres, elas não têm muita percepção do corpo delas. Então, o momento que a gente tem para datar a gestação, de certeza, é a ultrassonografia do primeiro trimestre. Então, a ultrassom, ela vai datar a gestação com muita certeza para que a gente possa seguir essa gestação. E a gestação, vocês devem ter visto com o doutor Murilo, vários momentos dela dependem do trimestre em que ela está. Então, isso é definido na primeira ultrassom que a gente faz. Quando é que a mulher vai fazer os exames específicos e quando a gente vai se preocupar com coisas específicas em cada trimestre da gravidez. Ela é fundamental para diagnóstico de gravidez ectópica. Ela é fundamental para diagnóstico de abortamento. Ela é fundamental para diagnóstico de neoplasia trofoblástica gestacional, que é uma condição patológica onde a mulher engravida com uma condição genética anômala e, em vez de formar uma gravidez, forma um amontoado de trofoblasto que pode causar, inclusive, uma neoplasia mesmo, que a gente chama de neoplasia trofoblástica gestacional. Vocês vão estudar isso um pouco mais para frente, mas, assim, não dá para ter diagnóstico de mola, que a gente chama que é neoplasia trofoblástica gestacional, sem ultrassonografia. Ela é também a nossa forma de diagnosticar uma gravidez múltipla, uma gravidez gemelar, trigemelar, quadrigemelar. E, além de diagnosticar se a gravidez é múltipla, ela diagnostica a corionicidade da gravidez. O que é isso? A quantidade de placentas dessa gravidez. E a corionicidade da gravidez, na gravidez múltipla, ela é imprescindível para caracterizar essa gestação como alto risco ou como muito alto risco. Existem muitas patologias relacionadas com a corionicidade da gravidez gemelar. E é a ultrassonografia que vai definir isso. Para vocês entenderem, uma gravidez de corionicidade dupla, você segue quase que como uma gravidez habitual, só com os cuidados com prematuridade. Uma gravidez com a corionicidade única, a gente tem que seguir, às vezes, com ultrassom semanal, pelo risco da síndrome de transfusão feto-fetal. Então, a ultrassonografia, numa gravidez gemelar, ela é imprescindível para que a gente defina isso e defina, inclusive, como esse pré-natal vai ser seguido. Fora isso, a gente avalia o crescimento e desenvolvimento do feto, a gente tem tabelas de percentil para saber se aquele feto, naquela idade gestacional, tem que pesar e medir aquela quantidade, como ele está naquele momento. A ultrassonografia, ela também faz o rastreamento de cromossomopatias, vocês vão ver quando eu falar para vocês. A gente tem hoje no morfológico do primeiro trimestre um amontoado de possibilidades de estudo de um bebê, tanto em relação à cromossomopatia, como em relação a malformações, como em relação à pré-eclâmpsia. E eu vou explicar isso para vocês um pouquinho mais para frente. Na morfológica do segundo trimestre, você rastreia várias malformações que podem modificar a vida do bebê, tanto malformações que são incompatíveis com a vida, como malformações que precisam de ação do obstetra, seja durante o pré-natal, seja no pós-parto imediato. Então, se aquela mulher vai parir num local onde não tem uma unidade terciária, onde não tem UTI, onde não tem estrutura de cirurgia, ela precisa saber se aquele feto está bem formado. Porque se ele não estiver bem formado, ele pode precisar dessa estrutura e não ter. Outra coisa que a gente faz, rastreamento de parto prematuro, eu vou falar para vocês, um estudo de um brasileiro que modificou a realidade do parto prematuro para a gente. Avaliação de líquido amniótico, que vai definir também uma série de doenças na gravidez. A avaliação de vitalidade fetal, que é o que eu falei para vocês sobre o Doppler.
e orientação de procedimentos em medicina fetal, tanto procedimentos de exames diagnósticos, como a amniocentese, biópsia de quilo corial, como em cirurgias também. A ultrassonografia acompanha no centro cirúrgico toda a cirurgia do feto. Vamos às imagens agora. Voltando para a ginecologia, o que é que a gente mais vê hoje no ultrassonografia das mulheres acima de 30 anos? Os miomas. Os miomas, eles podem ser intramurais, ou seja, no músculo do útero, eles podem ser submucosos, que estão aqui dentro no endométrio, ou eles podem ser subserosos, que eles são para fora do útero. Isso vai definir uma série de características para essa mulher. Normalmente, o mioma intramural, ele não causa muito desconforto para a mulher, a não ser que ele seja muito grande. O mioma submucoso, ele é causador de hemorragias extensas. Então, a mulher, às vezes, está com hemorragia extensa, você não sabe o que é, você faz ultrassom, vê o mioma submucoso. É a causa da hemorragia dela. Não adianta dar remédio, não adianta dar contraceptivo, não adianta dar antihemorrágico. Esse mioma vai ter que sair daí. E o mioma subseroso é o mais tranquilo de todos, ele só vai incomodar quando ele cresce muito a ponto de comprimir estruturas que estão adjacentes ao útero. Outra coisa que a gente vê muito comumente hoje em dia, e que antigamente a gente não via, mas que a gente vê por conta da qualidade dos aparelhos, são os pólipos, que são causas também de hipermenorreia, que é a mulher que menstrua muito. Esses pólipos, eles são como pequenas carninhas que formam dentro do útero e que formam mais sangue fazem com que a mulher sangre mais. Então, a gente tem um diagnóstico desse, hoje por uma cirurgia muito simples, por via vaginal, a gente entra aqui no colo do útero, a gente consegue tirar esse pólipo, a mulher entra de manhã no hospital, no day hospital, de tarde está em casa e resolve o problema dela. Aqui é uma condição muito comum no nosso meio, nós que moramos no interior, adenomiose, muito comum em mulher que faz ligadura muito cedo, mulheres que parem muito, que são multíparas. Adenomiose é como se fosse a endometriose do útero, é como se o endométrio, que é essa parte daqui de dentro, penetrasse no miométrio, e aí cria todas essas sombras dentro do útero, no miométrio. Deixa eu voltar para vocês verem. Todas essas sombras no miométrio. E essa mulher, normalmente, ela tem queixa de hipermenorreia, da menstruação com fluxo um pouco maior, ela queixa de dor pélvica em peso, ela queixa de dores nas pernas, e isso tudo está relacionado com esse útero que é cheio, rombudo, gordinho, e a gente vê isso na ultrassonografia. Imagens de ovário, o que é que a gente vê aqui? Isso aqui é um cisto folicular. Por que é um cisto folicular? Isso aqui era um folículo que tem um óvulo dentro, que por alguma intercorrência, ou seja, algum distúrbio hormonal naquele ciclo, ele não rompeu e não liberou o óvulo, e aí ele fica preso. Isso é uma condição totalmente autolimitada, dependendo do tamanho, maior que 5 centímetros pode causar dor, e a ultrassom vai dizer à paciente justamente isso, que é uma condição autolimitada, que ela não precisa tomar nada, ela não precisa de cirurgia, e isso vai ser resolvido de forma espontânea. Outro cisto que a gente diagnostica, o cisto dermoide, um provável cisto benigno, que a gente faz acompanhamento. Esse cisto dermoide, não sei se vocês já ouviram falar, é cisto dermoide teratoma. Ele é formado de estruturas do ectoderma. Ele pode formar unha, cabelo, pele, dente, tudo isso pode ser formado no ovário. E normalmente a imagem é essa. Por que essa imagem eu falei para vocês? Se vocês olharem, essa imagem é bem branquinha. Por quê? Porque aqui tem estruturas como osso. Então, osso, dente, cabelo, unha, que o som passa rapidamente por ele e aí ele fica muito branco. Então, normalmente a gente vê um cisto dermoide como uma imagem ecogênica, ou seja, mais branquinha dentro do ovário. Aqui, a imagem clássica de endometrioma. O endometrioma, ele é como se fosse um coágulo, muito sangue preso, e forma essa imagem que a gente chama de vidro fosco. É a imagem característica, quando a gente dá o laudo, inclusive, a gente coloca imagem com aspecto de vidro fosco compatível com endometrioma. Então, tudo isso a gente pode ver no ovário, fora câncer de ovário, uma série de outras patologias. Esse aqui, cisto hemorrágico. Cisto hemorrágico é causa de muita dor em algumas mulheres, e a ultrassonografia vai mostrar para ela que isso é uma coisa totalmente autolimitada. Isso aqui é simplesmente um folículo que rompeu, liberou o óvulo e sangrou um pouco mais do que o habitual.
No lugar onde esse folículo rompeu tinha um vaso mais calibroso, ele ficou sangrando e cria esse aspecto trabeculado. Esse aspecto trabeculado é nada mais, nada menos do que coágulo. São coágulos no ovário que estão cicatrizando, e isso vai sumir dentro de 45 dias. Então, a ultrassonografia, para quem conhece a fisiopatologia, porque se qualquer outro colega, vamos dizer, desavisado que olha isso aqui, pode achar que isso aqui é um tumor. Mas a gente tem que associar a história clínica da paciente, que período do ciclo menstrual ela está, para que a gente entenda que isso pode ser única e exclusivamente o produto de uma ovulação. Aqui é um ovário, deixa eu voltar para vocês verem. É um ovário característico da síndrome de ovários policísticos, são vários folículos presos que não conseguiram ovular e criam esse colar, que a gente chama de colar de pérolas, ao redor do ovário. Esse é o ovário característico da síndrome de ovário policístico. E aqui, a gente usa muito em fertilidade, é quando a gente vê um ovário que ovulou. Isso aqui é um corpo lúteo, isso aqui liberou um óvulo, não sangrou demais, por isso que não criou um cisto hemorrágico, e está na sua condição fisiológica de liberador de óvulo. Fica o sangue todo ao redor, isso aqui é o Doppler, mostrando que tem muito vaso ao redor, e mostrando que tem como se fosse uma feridinha aqui. Isso aqui é o lugar onde o óvulo foi liberado. Aqui a gente já passa para as trompas, quando eu disse para vocês que a gente só via trompa quando ela tivesse dilatada por algum meio. Então, aqui é uma trompa com líquido dentro, que a gente chama de hidrossalpíngeo. O líquido ele é preto, a ultrassom. Aqui a gente ainda vê um pouco de líquido, mas começa a ficar mais hipoecoico, que a gente chama, que é uma cor mais acinzentada e menos preta. Isso aqui mostra para a gente que pode ter sangue ou pus. Então, a gente chama de pio, que é pus, ou hêmato, que é sangue salpinge. Isso aqui normalmente acontece quando a paciente tem doença inflamatória pélvica. Então, muitas meninas, não sei se vocês já estudaram, durante a vida sexual adquirem uma bactéria chamada clamídia, e a clamídia, ela tende a fazer essa estrutura aqui na trompa e obstrui a trompa. E essas meninas ficam inférteis pelas trompas obstruídas por conta de uma infecção que elas tiveram e nunca foi diagnosticada. Agora a gente volta para a endometriose. Vocês estão vendo isso aqui que eu coloquei? Acho que não, né? As anotações. Se estiverem vendo, me diga que eu tiro, tá? Aqui é o endometrioma novamente, que eu mostrei para vocês, que é o vidro fosco. E aqui é uma imagem da ultrassonografia que eu expliquei para vocês, da pesquisa de endometriose profunda. A paciente faz um preparo intestinal para que o intestino fique bem vazio. E aqui o que vocês estão vendo é uma parte do sigmoide da paciente, do cólon sigmoide. E isso aqui é uma endometriose entrando no cólon sigmoide dela. Essa paciente pode ter uma obstrução intestinal por endometriose. E a ultrassom com preparo intestinal, ela vai diagnosticar e vai fazer com que essa paciente trate essa lesão antes que ela tenha uma obstrução intestinal e precise de uma cirurgia de urgência. Na infertilidade, o que a gente mais avalia é a qualidade endometrial e se a mulher está ovulando. Então, aqui a gente vê um endométrio típico do que a gente precisa para que a mulher engravide, que a gente chama de endométrio trilaminar. Se vocês olharem, tem 3 lâminas, a gente avalia esse endométrio e passa para o médico que está fazendo o acompanhamento, caso não seja a gente que faça. E aqui a gente vê um folículo que está quase para romper. O folículo rompe normalmente no diâmetro médio de 18 a 24 milímetros. Então, quando a mulher tem esse folículo com esse endométrio, dentro de provavelmente 24, 48 horas, ela está ovulando e ela tem grandes chances de engravidar. Então, a ultrassonografia ela é imprescindível para acompanhamento de infertilidade ou para avaliar a fertilidade e a ovulação da paciente. Para avaliação da puberdade precoce, a gente usa a relação corpo-colo do útero. Aqui é uma ultrassonografia pélvica, essa aqui é a bexiga, a gente enche a bexiga para olhar, bota o transdutor pela barriguinha da menina, e aqui a gente vê o útero dela por conta da bexiga. Quando a gente tem essa imagem da bexiga, ela deixa com que a gente veja o que tem abaixo dela. Aqui já é o útero de uma menina que está na puberdade. Por quê? O corpo do útero dela é maior do que o colo do útero dela. Quando a menina ainda não está púbere,
o colo do útero dela tem o mesmo tamanho do corpo do útero dela. Então, quando ela perde, a relação colo-corpo é de 1 para 1. Quando a relação colo-corpo passa de 1 para 2, a menina está entrando na puberdade. E isso faz com que a gente tenha esse diagnóstico. Para o clínico, isso é muito, muito interessante, porque ele precisa saber se o útero da menina está desenvolvendo a ponto de realmente perceber a puberdade. Não só pelas características clínicas da paciente, físicas da paciente. O mais importante é a relação corpo-colo, o volume do útero. Os ovários, a gente passa a ver mais os folículos, mas quem define a puberdade é a perda da relação igual corpo-colo, de 1 para 1, de 1 para 1 para 1 para 2. Aqui as malformações müllerianas que eu falei para vocês, é muito fácil de entender, olha que interessante. Isso aqui é um útero bicorno. O útero bicorno, eu vou fazer um desenho para vocês entenderem, é como se fosse um coração. Ele é assim, ó. Ah, como é que desenha isso? Peraí, deixa eu ver como é que eu desenho aqui para mostrar a vocês. Ver se eu consigo fazer um desenho. Aí, ele faz isso, ó. E isso aqui que tá aqui no meio, é isso aqui que vocês estão vendo, ó. Tá vendo? Por que que a gente sabe que esse útero é bicorno? A gente vê uma parte do endométrio aqui, uma parte do endométrio aqui, como se fosse um olhinho. E, por acaso, esse útero bicorno está com a gestação. Aqui um saco gestacional. Ela engravidou em um dos lados do útero dela. Que é bem legal. A gente pega, às vezes, a gravidez com o útero bicorno, com o saco gestacional em um dos cornos do útero. Esse aqui já é um útero septado. O que é que acontece? Eu vou fazer de outro jeito. O bicorno, ele é um coração. Ele entra e faz isso. O septado, ele é assim, como o útero de fato é. Ou seja, ele não entra aqui, só que ele tem um septo aqui no meio. Você vê os dois pedacinhos de endométrio, só que você consegue definir que aqui tem uma coisa no meio dividindo, ó. Quando a gente não consegue definir isso na ultrassom, a gente pode pedir ajuda da ressonância. O importante de você definir se o útero é bicorno ou septado é que o bicorno ele não tem grandes alterações na gravidez, mas o septado tem. E o septado, a paciente precisa fazer uma cirurgia chamada septoplastia por via vaginal para tirar esse septo para que ela fique com o útero dela assim. Para que ela possa engravidar sem transtornos e sem partos prematuros nem abortamentos. E a malformação mülleriana, mas não chega a ser grave, mas que pode comprometer mais a vida reprodutiva da mulher, é o útero de Delfo, quando ela tem 2 úteros. Um útero vem para cá e o outro útero vem para cá. E ela tem 2 colos. São 2 úteros. Aqui a gente tem problemas maiores com gravidez, porque a gente não tem como tirar um útero, e normalmente o bebê se forma em um dos úteros. E como esse útero foi dividido em 2, ele normalmente não tem a mesma capacidade de distensão. Então, algumas pacientes podem ter parto prematuro ou insuficiência placentária ao longo da gravidez. Então, é uma gravidez que a gente tem que considerar de alto risco e tem que seguir com muito cuidado. Deixa eu voltar para o meu spot. Agora vamos passar para a gestação. Deixa eu apagar essa confusão que eu fiz aqui e vamos para a gestação. Primeira coisa, aquilo que eu falei para vocês, que é mais importante no início da gravidez, que é datar a gestação. Por que datar a gestação é importante no primeiro trimestre? Porque todos os embriões que têm 8 semanas e 3 dias, eles vão medir entre 16 e 20 milímetros. Então, quando você mede um embrião entre 16 e 20 milímetros, seja ele de uma mãe magra, de uma mãe gorda, de uma mãe pequena, de uma mãe grande ou pai, da mesma forma, todos terão o mesmo tamanho. Se a mãe comeu, se não comeu, se é malnutrida, se é usuária de drogas, não importa.
Nesse momento da gestação, o crescimento e o desenvolvimento do embrião, ele não é afetado nem pelas condições genéticas, nem pelas condições do meio externo. Então, nesse momento, todos os embriões desse tamanho têm essa idade gestacional. Então, esse embrião vai ser bem datado. Essa gravidez vai ser bem datada porque ela foi datada com 8 semanas e 3 dias. Então, a ultrassom do primeiro trimestre, ela é a ultrassom de datar a gestação. Não se data a gestação depois de 20, 30 semanas. Óbvio que se é a única ultrassom que você tem, ok, você vai datar. Mas não é o que a gente deseja e não é o segmento de um bom pré-natal. A segunda coisa que eu falei para vocês, que é bem importante, que é a questão da corionicidade. Quando é que a gente vê se a gestação gemelar ela é monocoriônica ou dicoriônica? Normalmente, quando ela é monocoriônica, ela tem uma placenta só. Aqui está a placenta, ó, gente, tá vendo? E aqui, deixa eu voltar para vocês verem. E aqui está a divisão da cavidade amniótica, o que a gente chama de sinal do T. Por que T? Porque a placenta ela segue como uma só. Quando você tem duas placentas, a placenta entra na cavidade amniótica, que a gente chama de sinal do lambda. É isso aqui, ó. Isso aqui é um lambda. Deixa eu pegar aqui para vocês verem. Ó o lambda aqui. Tá vendo? E isso aqui é o T. Então, quando a gente vê uma gestação inicial, onde você vê na junção, que seria a junção da placenta, o T, ela é uma placenta única. Se você vê o lambda, elas serão duas placentas. E isso vai definir se a gestação é monocoriônica ou dicoriônica e vai definir a gravidade desse pré-natal. Então, isso aqui é o que mais os obstetras desejam saber quando você tem uma gestação gemelar. Então, se você faz uma ultrassonografia gemelar e diz somente gestação gemelar de 10 semanas, para o obstetra não serve para nada. Então, por isso que eu falei que a gente tem que ter um conhecimento fisiopatológico da especialidade para que a gente possa dizer o que o colega quer. Então, quando você diz isso, que a gestação é gemelar e é dicoriônica, ele segue de uma forma. Se você diz que a gestação é gemelar ou monocoriônica, ele vai seguir de uma forma completamente diferente. E isso define a gravidade desse pré-natal. Vamos seguir. Outras imagens do início da gestação, do primeiro trimestre. Uma gestação inviável, você vê um saco gestacional muito grande, existem parâmetros para isso, onde você não vê nem vesícula vitelina, nem embrião. Isso aqui é uma gestação que quis começar, mas provavelmente por algum problema genético não foi para frente e não aconteceu. Aqui a gente vê abortamento, você tem que associar a história clínica da paciente com o que a gente vê na ultrassonografia. A gente vê aqui que a gente não tem saco gestacional, não tem embrião e tem um Doppler muito acentuado, ou seja, aqui não tem só endométrio, aqui tem trofoblasto junto, tem material placentário. Então, essa paciente, ela precisa ser encaminhada para fazer uma curetagem, ela sofreu um abortamento e ficou ainda material de restos placentários, ela tem que ser curetada para tirar esses restos. E aqui a gravidez ectópica, se vocês entenderem, aqui é o ovário e aqui é uma gestação ao lado do ovário na trompa. O que deveria estar acontecendo dentro do útero está acontecendo na trompa. Essa paciente ou vai fazer um procedimento conservador, que a gente chama o uso de uma medicação chamada metotrexate, ou ela vai fazer uma cirurgia, dependendo também dos critérios, isso tudo tem critérios específicos, para poder tirar essa trompa, porque senão ela vai romper essa trompa e vai entrar em hemorragia interna. E ela pode morrer de sangrar para dentro da barriga. Agora vamos para o morfológico do primeiro trimestre, que antes a gente só fazia a medida da translucência nucal. Nos últimos anos, a gente tem descoberto que o morfológico do primeiro trimestre, ele é uma das melhores ferramentas da gravidez. Por quê? Primeiro, a gente vai avaliar alterações cromossômicas no bebê através desses parâmetros. A translucência nucal, que é um edema que os bebês de 11 a 14 semanas têm, e se esse edema estiver acima de 2,5, a gente tem uma chance maior de síndromes, principalmente síndrome de Down.
a gente faz a avaliação de um shunt venoso entre a veia umbilical e a veia hepática, chamado ducto venoso, que mostra para a gente se existe uma possibilidade maior, tanto de alterações cromossômicas, como de malformações cardíacas, e a gente avalia o osso nasal, porque mais ou menos 60% a 70% dos fetos com síndrome de Down não se visualiza o osso nasal de 11 a 14 semanas. Então, quando a gente junta esses 3 parâmetros, que são a translucência nucal, o ducto venoso e o osso nasal, você pode ter uma tranquilidade de aproximadamente 90% de um bebê cromossomicamente normal, se esses parâmetros estiverem normais. Outra coisa que a gente faz durante a avaliação do morfológico do primeiro trimestre é a avaliação de risco de pré-eclâmpsia. Esse estudo, chamado Estudo ASPRE, ele foi publicado em 2017, tem exatamente 3 anos de publicação dele. Esse estudo foi feito na Fetal Medicine Foundation, em Londres, na verdade com mais de 10 mil mulheres, onde se avaliou a história pessoal de cada mulher, a história familiar, a medida da pressão no momento do exame e a avaliação do Doppler das artérias uterinas, que é isso que a gente faz no morfológico. E randomizaram essas mulheres e deram AS para um grupo e não deram para outro, AS em 150 miligramas à noite. No final do estudo, se descobriu que nas pacientes que usaram AS, a pré-eclâmpsia diminuiu em mais de 70%. Então, esse estudo mudou a história da doença que mais mata as mulheres no mundo, que é a pré-eclâmpsia, mulheres grávidas, desculpe, que é uma das maiores causas de mortalidade materna no mundo. A maior causa de mortalidade materna no mundo é a pré-eclâmpsia. Esse estudo que saiu há 3 anos atrás, ele mudou essa realidade. Infelizmente, a gente não tem essa ferramenta em todos os serviços, a gente não tem essa ferramenta, por exemplo, no SUS, aqui em Jacobina, a gente se baseia unicamente na história familiar e pessoal da paciente, na medida da TA. Mas no dia que isso estiver disponível para todas as mulheres grávidas, a gente vai diminuir absurdamente a incidência de pré-eclâmpsia, que é a maior causa de mortalidade materna no mundo. Então, esse estudo foi um divisor de águas para a nossa realidade com relação à pré-eclâmpsia. E isso é feito no morfológico do primeiro trimestre, através da ultrassonografia, para médicos que são treinados. Outra coisa que a gente teve, não tão recente, mas em 2007, eu acho, deve ter mais ou menos uns 13 anos, mais ou menos isso. Um brasileiro chamado Eduardo Fonseca, que também estava fazendo fellow nessa Fetal Medicine Foundation, que é em Londres, ele fez um estudo sobre o uso de progesterona nos colos abaixo de 2,5 milímetros. A medida desse colo é feita por via transvaginal entre 20 e 24 semanas, que é o momento do morfológico do segundo trimestre. Nesse estudo se provou que diminuiu em mais de 80% o parto prematuro nas mulheres com colo curto. Então, mudou também a realidade da prematuridade para as mulheres que têm acesso a esse exame, que é o estudo transvaginal do colo uterino no momento do morfológico do segundo trimestre. Mas uma ferramenta que a ultrassom modificou as doenças maternas que a gente tem no mundo. E também fetais, porque a grande causa de mortalidade dos bebês é por prematuridade. Inclusive a prematuridade, não a prematuridade iatrogênica, que é o caso da pré-eclâmpsia, mas a prematuridade que a gente não vê causa, que é um grande enigma na vida do obstetra. E esse estudo mudou completamente essa realidade. Aqui são os cortes que a gente faz no morfológico, para vocês entenderem como os aparelhos estão fantásticos. Aqui são alguns dos cortes do morfológico, e eu vou explicar para vocês o que é cada coisa. Aqui é um corte da cabeça do bebê, onde a gente vê a foice, o cavo do septo pelúcido, a gente vê os tálamos e vê toda a estrutura cerebral nesse corte que a gente chama de corte transventricular. Aqui a gente mede a possibilidade do bebê ter hidrocefalia através desse átrio do ventrículo lateral. Esse corte, ele dá para a gente noção do tamanho da cabeça fetal, noção do sistema neurológico do feto e noção da possibilidade de hidrocefalia. Nesse outro corte da cabeça fetal, a gente estuda a fossa posterior. Aqui a gente vê o cerebelo, a gente vê a cisterna magna e vê a prega nucal também,
que são vários parâmetros relacionados com malformações e com cromossomopatias. Aqui a gente volta para o osso nasal e vê toda a estrutura da face do feto, o perfil, o mento, a boca, o nariz, e vê toda a estrutura do perfil e da face do feto. Aqui a gente olha a boca e as duas narinas, para a gente ter certeza que esse bebê não tem lábio leporino. Aqui a gente vê as implantações das órbitas, vê se o bebê tem as órbitas simétricas e, pasmem, a gente vê se o bebê tem globo ocular. Isso aqui é o cristalino do bebê. Existem bebês que nascem sem o globo ocular e aqui a gente vê. Aqui a gente vai ver a coluna, para ver se o bebê tem mielomeningocele. Aqui o resto da coluna, essa aqui é a coluna cervical, essa aqui é a coluna lombar e torácica. Aqui a gente vê o coração, as 4 câmaras cardíacas, os 2 ventrículos, os 2 átrios, o forame oval e as 2 válvulas tricúspide e mitral. Aqui a gente vê a saída da artéria pulmonar do ventrículo direito. Aqui a gente vê a saída da aorta do ventrículo esquerdo. E aqui a gente vê a disposição da artéria pulmonar, da artéria aorta e da veia cava, que é a disposição de um coração bem implantado no tórax. Aqui a gente estuda mais uma vez o coração e junto com o coração a gente vê o diafragma do bebê. Desculpa, deixa eu voltar. O diafragma do bebê, para ver se não existe uma abertura nesse diafragma chamado hérnia diafragmática. Aqui a gente vê o batimento cardíaco. Aqui a gente vê no corte do abdômen do bebê o estômago e vê se esse abdômen é fechado, porque existem bebês que têm alterações abdominais, aberturas no abdômen. Aqui a gente vê os 2 rins fetais. Aqui a gente vê a entrada do cordão, que é totalmente a única abertura que o bebê tem na barriga, é o cordão umbilical. Aqui a coluna que eu já falei para você. O fêmur. Aqui a disposição dos membros, ou seja, a gente vê se o bebê não tem pé torto, se o bebê... Não é para ver contar dedinho, mas existe uma formação chamada pé torto congênito, que o bebê nasce com o pezinho assim, na ultrassom a gente consegue ver. Aqui a gente vê a quantidade de líquido e a implantação da placenta, e aqui a gente vê a bexiga e a entrada das artérias umbilicais, que elas rodeiam a bexiga. Isso é característico de um bebê que tem a bexiga normal e a entrada do cordão normal. Então, aqui é só uma pincelada do que a gente faz no morfológico do 2º trimestre, tudo que a ultrassonografia mostra para a gente. Aqui, eu vou passar para vocês o que é a avaliação da vitalidade fetal. Quando o bebê já está um pouco mais à frente, quando o bebê está já acima de 30 semanas, e quando a gente tem patologias que fazem com que tenha insuficiência da placenta. Se descobriu que o efeito Doppler, ou seja, a hemodinâmica que a gente estuda do feto e da mãe, mostram se existe uma insuficiência dessa placenta. Eu, esses dias, postei, inclusive, no meu Instagram. Grau de placenta não define suficiência de placenta. Quem define suficiência de placenta é o estudo do Doppler. E o Doppler vai ser estudado através das artérias uterinas. As artérias uterinas vão estudar o compartimento materno. As artérias umbilicais, que vão estudar o compartimento materno-fetal, ou seja, o que está saindo da mãe entrando no feto. E vai estudar a artéria cerebral média do bebê, que vai mostrar se o bebê está hemodinamicamente estável, se o bebê está hemodinamicamente oxigenado. Através desses 3 parâmetros de Doppler, a gente consegue tranquilizar o obstetra com relação à hemodinâmica do bebê e à insuficiência ou suficiência da placenta naquele momento. Agora eu vou passar um casinho clínico para vocês, só para vocês entenderem um pouco do que a ultrassom pode ajudar na ginecologia. Paciente de 24 anos, previamente rígida, comparece à UPA com dor importante em fossa ilíaca direita, de início sucedentes gineco-obstétricos, ou seja, gineco-obstétricos. No Ligesta, a DUM, ela não sabia informar a data da última menstruação, mas acha que tinha mais ou menos uns 15 dias que tinha menstruado. O método anticonceptivo dela era o Minidil. Teve 2 parceiros sexuais. Vocês estão conseguindo me ouvir? Então, né? O ciclo menstrual regular, fluxo habitual, dismenorreia leve. Antecedentes patológicos, não tinha alergia medicamentosa, patologias prévias ou cirurgias. De antecedentes familiares, mãe hipertensa portadora de mioma e pai rígido. De hábitos de vida, não fumava, bebia ou usava drogas. Ao exame, a paciente estava corada, porém com faces de dor e hidratada. Os dados vitais estavam normais
e tinha uma dor importante, a palpação de baixo ventre e fossa ilíaca direita, com dor importante a descompressão brusca. Quando a gente faz um exame desse, a primeira suspeita diagnóstica seria apendicite, né? Outra suspeita seria uma ruptura de um cisto anexial, um cisto ovariano, por exemplo. Poderia também ela ter um cisto que não sabia e ter torcido esse cisto ovariano, ou um cisto hemorrágico, que é o que eu já ensinei para vocês aqui. O médico de plantão solicitou um hemograma, VHS-PCR para avaliar a questão infecciosa, a bioquímica e uma transvaginal. Nessa UPA tinha, graças a Deus. Vamos lá. Nos achados dos exames, laboratório compatível com a normalidade, e na ultrassom se viu um cisto em ovário direito de 4 centímetros de diâmetro, trabeculado, com fluxo periférico ao Doppler, sugestivo de cisto de corpo lúteo hemorrágico, que eu já ensinei para vocês, que é uma condição autolimitada, onde o folículo rompeu, o óvulo saiu, e naquele lugar tinha um vaso mais calibroso, criou um coágulo de sangue e fica aquele cisto trabeculado. O que é que o plantonista, que tinha noção de ginecologia, tinha noção da fisiopatologia feminina, fez? Analgesia e orientou sobre o caráter benigno e autolimitado da dor. Por quê? Se aquilo é um cisto hemorrágico, ele vai sumir dentro dos próximos 45 dias. Basta fazer analgesia. O que eu queria que vocês entendessem é que se isso acontecesse, por exemplo, há 20 anos atrás, ou se isso acontecer em uma cidade que você não tem a opção da ultrassonografia, e essa paciente tiver um limiar de dor muito baixo, essa paciente pode ser aberta para uma laparotomia exploradora. Porque se ela tiver apendicite, é uma condição cirúrgica. Se ela tiver uma torção ovariana, é uma condição cirúrgica. E se o médico ele não tem como dar o diagnóstico, ele tem que investigar. E a investigação seria a laparotomia exploradora. Se esse cirurgião que abre essa paciente olha esse ovário com o corpo lúteo, a imagem do corpo lúteo é uma imagem muito feia, porque é sangue coagulado no ovário. O que é que ia acontecer com essa paciente se ela fosse aberta? Pensando assim, apendicite. O apêndice ia estar íntegro, ótimo, e o cirurgião ia ver um ovário direito cheio de sangue feio. O que é que ele ia fazer? Ele ia tirar esse ovário dessa paciente. E o que eu quero que vocês entendam é que essa paciente, para que vocês entendam a importância do ovário na vida da mulher, tirar um ovário de uma paciente é a mesma coisa de tirar um testículo do homem. Só que a gente não pensa isso. E muitas mulheres ao longo dos anos foram castradas por conta de cistos hemorrágicos. Ou seja, tiraram os ovários, ou um ovário, 2 anos depois, outro ovário. Quando vocês tiverem ovários por conta de cistos hemorrágicos, que podem ser diagnosticados na ultrassom, essa paciente receber analgesia e ir para casa. Então, o que eu quero que vocês entendam é que a ultrassom, ela é linda, ela é gostosa de se fazer, ela é muito legal, mas ela é necessária. E ela é necessária como propedêutica armada para que a gente entenda o que tem que ser feito com aquela paciente, no caso da ginecologia e da obstetrícia. Então, ela não é só sentar numa sala escurinha, com ar-condicionado, gostosinho de trabalhar o dia inteiro, sem grandes estresses, e vamos que vamos. Não é assim. A ultrassonografia, ela é a ferramenta de diagnóstico para que a gente coloque um paciente na mesa de operar e para que a gente tire essa paciente dessa mesa. Para que a gente coloque a paciente para operar, para salvar a vida dela, mas que a gente tire ela da mesa para salvar também, ou ela ou um órgão dela. Então, a ultrassonografia, ela é uma ferramenta, que é o que eu vou dizer para vocês, excepcional e indispensável nos dias atuais, na propedêutica armada, para uma boa atuação do ginecologista, do obstetra e as subespecialidades da ginecologia e obstetrícia. O conhecimento básico do método é o primeiro passo para um raciocínio clínico crítico e adequado. O que é que eu quero dizer para vocês? Talvez muitas das pessoas que estão assistindo aqui não vão fazer ginecologia, não vão fazer obstetrícia, mas serão plantonistas. E para os que vão fazer ginecologia e não querem fazer ultrassom, façam pelo menos um curso na vida, para que vocês possam entender a imagem que vocês estão vendo, para que vocês possam entender o laudo que vocês estão lendo. Por quê? Eu não falei aqui, mas a ultrassonografia, ela tem um defeito. Ela é operador dependente. E você não sabe quem vai fazer essa ultrassom. Então,
o operador da ultrassonografia, se ele for estudioso, se ele for comprometido com aquele exame, ele vai te ajudar. Mas se ele não for, ele pode atrapalhar a sua vida. Então, tenha percepção e tenha o conhecimento crítico do exame que você está pedindo para que você possa, inclusive, interpretar o que você recebeu através das imagens que você recebeu, porque isso vai te fazer um clínico melhor, tanto ginecologista e obstetra, como clínico na prática diária. Então, o que eu queria passar para vocês é isso. A ultrassonografia é um mundo lindo de tons de cinza. Quem se abre para aprender se apaixona. E ela não é o que eu quero deixar para vocês, é que ela não é um plus. Ela é, de fato, necessária, absoluta em ginecologia e obstetrícia, feita por bons profissionais e por pessoas que se envolvem realmente nela. Eu estou aberta para perguntas, eu queria agradecer, foi ótimo passar isso para vocês, eu estava dizendo aos meninos que eu estou adorando essa parte online da pandemia, porque a gente tem possibilidade de dividir conhecimento, né, de compartilhar conhecimento e de aprender com muitas pessoas estando em casa. Muito obrigado, doutora Silmara. Queremos agradecer imensamente, em nome da turma MED 5 e da Faculdade de Artes Jacobina, a sua participação na primeira jornada de saúde, né, saúde sexual e ciclo gravídico. A sua contribuição foi essencial para o nosso conhecimento e temos a certeza que para todos que estão nos assistindo pelo YouTube, já vimos que temos vários comentários positivos quanto às suas colocações e explanações sobre a ultrassonografia. Esperamos que a nossa parceria se fortaleça e que possamos contar com a sua participação nos projetos futuros. Muito obrigado. A primeira pergunta é da Neucília. O mioma intramural pode evoluir para um submucoso? Não. O mioma intramural, ele pode crescer a ponto de distorcer a cavidade uterina, mas ele não entra na cavidade uterina, ele distorce ela, ele empurra ela. O mioma submucoso, ele se forma dentro da cavidade. As cavidades uterinas, as camadas do útero, elas são divididas. É endométrio, miométrio e serosa. Então, quando o mioma ele se forma no miométrio, ele fica no miométrio. Agora, ele pode empurrar o endométrio, e isso pode fazer você pensar que ele é submucoso, mas no momento em que você diferencia o endométrio, você consegue ver que, na verdade, ele está distorcendo a cavidade e não penetrando nela. Então, o mioma submucoso é submucoso, o intramural é intramural. A próxima pergunta é da Eduarda Carvalho. Ela pergunta: o uso de anticoncepcionais podem causar policistos, já que o folículo não amadurece e não é liberado? Não. Na verdade, as fases em que o folículo param e não são liberados são diferentes. Quando você usa o anticoncepcional, o folículo ele fica na fase latente, ele não desenvolve. Quando você tem a síndrome de ovários policísticos, o folículo ele tenta crescer, mas chega uma hora que ele não consegue. Então, o tamanho do folículo é diferente. O folículo de quem usa anticoncepcional, ele é quase não visível, ele é bem menor, ele pode até aparecer, mas ele vai aparecer pequeno. Ele chama de folículo antral, são folículos de até 5 milímetros. Agora, os folículos da síndrome de ovário policísticos, eles são maiores, porque eles quiseram desenvolver, mas não conseguiram. Então, são folículos em diferentes fases, em diferentes estágios de desenvolvimento. Então, não dá para confundir uma coisa com a outra, entendeu? A última pergunta é da Amanda. Ela pergunta: em um útero de Delphi, pode ocorrer duas gravidezes diferentes ao mesmo tempo, caso ela libere dois óvulos que sejam fecundados em momentos diferentes? Olha, na verdade, os óvulos eles são liberados no mesmo momento, mas podem ser liberados mais de um óvulo. Então, a paciente, por exemplo, pode ovular do ovário direito e do ovário esquerdo, mas eles são liberados mais ou menos no mesmo momento.
Pode acontecer uma gravidez em útero de Delfo? Pode, pode. Eu nunca vi, deve ser uma coisa raríssima, mas pode acontecer. Em raciocínio lógico, isso pode acontecer, mas é raríssimo. E se acontecer, é um problema sério, porque você vai ter 2 úteros que são pequenos, que não são bem desenvolvidos e que vão precisar desenvolver 2 fetos. Mas isso é possível de acontecer, sim. Obrigado novamente. Queremos agradecer concluindo a primeira jornada de saúde, queremos agradecer ao nosso orientador, o professor mestre Marcos Passos, pela sua disponibilidade, mesmo nesse período de férias, e o incentivo que foram fundamentais para realizar e prosseguir com essa jornada. Salientamos o apoio prestado, a forma interessada, extraordinária e pertinente, como acompanhou todos os dias essa jornada. Nós nos reunimos praticamente todos os dias para planejar e com ele essa jornada. Sem você, professor, não teríamos conseguido realizar esse projeto, e muito obrigado por ter abraçado essa ideia. Também queremos agradecer aos nossos palestrantes de toda a semana, agradecer ao Wagner, ao Fábio, à Leilane, ao Murilo, ao Janson e a nossa palestrante de hoje, a nossa médica especialista, doutora Silmara. Muito obrigado. Gostaria de agradecer também a todos os nossos participantes. Estamos muito felizes com o engajamento de todos vocês no YouTube, com os feedbacks positivos para a nossa jornada. Tivemos inscrições de vários estados do país, e inclusive até de pessoas que moram fora do Brasil, como Paraguai, Argentina. Não imaginávamos que esse evento chegasse a essas proporções, porque no início era só uma revisão do módulo de embriologia do primeiro semestre, e agradecemos muito a vocês e esperamos encontrá-los em eventos futuros.